Começamos o Link Vanguarda falando mais uma vez de sarampo. Até ontem, a informação que a gente tinha era de 19 casos em toda a região aqui, casos confirmados de sarampo, mas agora a região tem mais 2 casos. Um em Pindamonhangaba e outro em Piracaia, que não aparecia no nosso mapa. É o primeiro caso na cidade, né, Rogério? Vamos atualizar então aqui no mapa esses 21 casos que foram identificados na região. Caçapava continua com 9 casos, São José dos Campos com 5 e Pinda, que até onde estava com 3, teve o 4º caso confirmado. Atibaia com 1 caso, Taubaté com 1 também e agora Piracaia entrou nesse mapa aqui, vacinação especial. A informação que a gente tem a respeito de Piracaia é de uma mulher, é uma profissional da saúde que está bem. A prefeitura está fazendo aquilo que eles chamam de ação de bloqueio no bairro dela e vacinando os vizinhos também. A respeito de vacinação extra nos bebês, que as outras cidades já começaram, por enquanto nós não temos essa informação de Piracaia. Quando tivermos, vamos repassá-la para vocês. Então, fora Piracaia, essas 5 cidades que apresentaram casos de sarampo estão com uma vacinação especial que estão chamando de dose extra. Pois é, e ainda continuam chegando as dúvidas na nossa rede social. Afinal de contas, qual que é a diferença dessa vacina extra que os bebês têm de tomar para a vacina que a gente já está habituado, que as crianças já têm de tomar? A gente preparou aqui no telão uma explicação para vocês, tá bom? A vacinação extra é apenas uma dose. Esse bebê tem de 6 meses a 12 meses. E que vacina é essa? É a tríplice viral. É a mesmíssima vacina que toda criança já toma a partir dos 12 meses. Eles só adiantaram, então, essa imunização. É bom lembrar, o tríplice é de sarampo, cachumba e rubéola. Então, a vacinação contra essas 3 doenças. E quem tomar essa primeira dose não vai deixar de tomar as outras doses. Continua tomando. Relembrando o que está no calendário normal, que a gente já está habituado. São 2 doses. A primeira dose da tríplice viral, quando esse bebê completar 12 meses. E aí, aos 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, tem a tetraviral, que aí são as 2 doses do calendário normal. Essa é a diferença, ou seja, foi acrescentada mais uma dose da vacina para esses bebês. E esse tetra é porque inclui novamente as 3, sarampo, cachumba e rubéola, e ainda tem contra a varicela, uma outra doença. Então, papais e mamães muito atentos, porque isso aqui é muito importante para a saúde do seu bebê. Como as dúvidas a respeito da vacina não param por aí, o que a gente decidiu então? Convidar alguém responsável por organizar essas campanhas de vacinação em São José dos Campos, que é uma das cidades que está envolvida aí nessa imunização dos bebês, para tirar algumas dúvidas da gente. E a primeira pergunta eu já quero fazer, quem está com a Cristina Alvarenga é Arthur Costa. Arthur, agora são 3 vacinas, como a gente está explicando. Mas se o bebê já está... Uma dose contra 3 doenças, né? Isso. Mas se o bebê já está imunizado aos 6 meses, por que ele tem de tomar de novo uma aos 2 meses? Não, uma já 12, não valeria pela outra? Boa tarde. Oi, Elisa, Rogério, boa tarde para vocês, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Já repasso aqui, agora mesmo, essa dúvida aqui para a Cris Alvarenga, responsável então pelo setor de imunização da Prefeitura. Boa tarde, Cris. Boa tarde, tudo bem? Pergunta é, se essa dose D é essencialmente a mesma vacina, né, dessa primeira dose, por que ela não faz parte do calendário? Por que esse bebê que está tomando agora precisa tomar novamente aos 12 meses de vida? Porque assim, as crianças começam a receber a vacina para ter uma imunidade melhor a partir dos 12 meses de idade. É a mesma vacina que a gente está usando. Como a gente está tendo o caso de sarampo e a gente está conseguindo controlar, é importante que essas crianças de 6 a 11 meses tomem essa vacina, que a gente chama uma dose de bloqueio, né? Uma dose de controle da doença, para depois entrar no calendário básico. Daí ela vai tomar no calendário com 12 meses e aos 15 meses. Ainda que o tempo para que ela complete esses 12 meses de vida seja curto. Por exemplo, 11 meses, tomou a dose D, tem que voltar um mês depois. Tem que dar um intervalo sempre de 30 dias entre essas vacinas. Tomou com 11 meses, volta com 12 meses e entra no calendário básico de vacinação. Legal, a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram pelas nossas redes sociais. A primeira delas aqui é da Maiara Frigia, ela aqui de São José. Diz que o filho dela tem 2 anos e que está com a carteira de vacinação em dia. A escola enviou um bilhete pedindo esse reforço, ela foi até o posto de saúde, disseram que não precisaria desse reforço porque a carteira dela está dentro da normalidade, né? Aí depende da região, qual que é a orientação para essa mãe? O que a prefeitura está fazendo? A gente, enquanto vigilância, a gente faz ações de bloqueio.
e a gente até mandou comunicado da escola para atualizar a carteira. Se ela está com a carteira em dia, não precisa. Porém, se eu tiver um caso suspeito de sarampo na escola que ele frequenta ou no berçário, eu tenho uma ação até 72 horas fazer. Então, eu dou uma dose a mais nesse sentido. Quem está com a carteira em dia não precisa. Outra pergunta aqui também de São José, do Carlos Ribeiro, ele pergunta se em algum caso esse bebê aí de 6 até 1 ano não precisa tomar a vacina. A gente só recomenda, isso não só para bebês, para acima de 12 meses, adultos, crianças, pessoas que têm uma doença imunossupressora, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, estão com algum tratamento que vai prejudicar essa memória imunológica, então a gente não faz. Pergunta agora da Pamela Reis, ela é de Lorena, uma cidade que não está com a campanha, né? Mas no caso de pessoas que estão em cidades que não têm a campanha, mas vão viajar para cidades que têm campanha, né? A gente viu muito essa questão na fase da febre amarela, por exemplo, né? Ela precisa vacinar a filha dela, que está nessa idade entre 6 meses e 1 ano, ou não é necessário? Então, uma das recomendações do Estado é que se você for para uma área onde está tendo muitos casos de sarampo, como o município de São Paulo, se recomenda a vacinação. Outra dúvida aqui da Rafaela Vicente, ela pergunta se essa vacina de 6 a 12 meses, né, essa dose D, ela dá algum tipo de reação diferente da tradicional? Não, é igualzinho, é uma vacina de vírus atenuado. As reações começam de 6 a 12 dias após a vacinação. Você pode ter um quadro, parece um sarampinho, parece uma parotidite, mas é vacinal, não vai transmitir para ninguém. Lembrar só uma coisa, que as crianças, assim, não é o momento da gente viajar com criança em lugar que está tendo surto. A recomendação é, fique em casa, né? Não vá em lugares aglomerados. Isso é importante também. Agora tem uma última pergunta aqui da Luciana Leandro, ela é uma pergunta interessante. Ela tem um bebê de 5 meses, então quando completar 6, ela tem outras vacinas para tomar no calendário. Pode tomar todas as vacinas no mesmo dia ou é o ideal separar de um dia para outro, por efetivamente alguma reação? Não, pode tomar todas nos mesmos dias. Se a gente olha o calendário, com os 2 meses você faz um montão de vacina. Então você pode fazer sim, com 6 meses vai fazer a pentavalente, a VIP e vai fazer essa dose de sarampo. Tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Acho que muitas dúvidas aí foram sanadas, né, pessoal? Arthur, até eu quero aproveitar que você está aí acompanhado da Cristina e fazer mais uma pergunta. Eu quero saber se São José dos Campos tem todas as doses necessárias já para vacinar todas as crianças que estão aí entre bebês, né, entre 6 meses e 11 meses, quase 1 ano. Com essa dose extra, né, se vai dar conta de já todas as crianças. Já tem todas né? essas doses na cidade? Cris, a pergunta do estúdio, se a cidade tem todas as doses que vão ser necessárias para essa dose D, né? Houve reforço do Estado ou a cidade já tem o suficiente no estoque? Não, o Estado já nos deu vacina e a gente sempre vai receber mais, porque assim, para vacinar todas as crianças, a gente tem em torno de, acho que 9 mil crianças que nascem no ano, então a gente vai precisar de mais doses. Eu já recebi 5 mil, eu preciso de mais um pouquinho. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho Não, que é isso, perfeito. né? Legal a participação de todo mundo. Obrigado, viu, Arthur? A gente agradece também a Cristina pela participação, né? A gente agradece aí, ó, a Maiara, o Carlos, a Pamela, a Rafaela, a Luciana e muito mais gente também que Muitas participou. pessoas. Não dá para responder todo Sim. mundo, mas essa a gente sentiu que eram as principais que estavam Sim. gerando mais dúvida. Algo importante, né? Já vacinei com 11 meses. Aí com 12 já tem que vacinar de novo? Se deu 30 dias, sim, tem que dar outra dose. Bem esclarecido. Legal. E muitas perguntas foram representadas por essas que foram feitas. Então a gente Isso. conseguiu tirar a dúvida de todo mundo. Na dúvida, mande outra pergunta na nossa rede social. 12:12 agora, um motorista dirigiu pela contramão por 16 quilômetros ontem à noite na rodovia dos Tamoios. Ele só parou depois de bater em uma caminhonete. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, esse motorista estava dirigindo embriagado. O motorista acessou a rodovia dos Tamoios nessa saída que tem para Jambeiro, na altura do quilômetro 22. Era por volta de 11 horas da noite de ontem. Desse ponto, ele seguiu pela contramão até o quilômetro 38 em Paraibuna. Foram 16 quilômetros dirigindo pelo sentido contrário da rodovia. E ele parou nesse trecho, ao bater de frente com uma caminhonete que estava na mão certa. Aqui no local ainda tem muitos pedaços de peças de carro no gramado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro que vinha na contramão apresentava sinais de que tinha bebido, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi multado mesmo assim por embriaguez ao volante. E como ele precisava de atendimento médico,
médico, foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos. O motorista da caminhonete não ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, foi feita uma notificação de ocorrência. Já que o motorista foi quem provocou o acidente e também foi a vítima. Nesse caso, a vítima ou as partes envolvidas se comprometem a ir depois numa delegacia para registrar a ocorrência. O perigo, hein, pessoal? Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros, pode voltar à penitenciária 2 de Tremembé. A Justiça suspendeu a prisão domiciliar dele. Desde 2017, Roger Abdelmaci cumpre pena em casa, na capital paulista. Mas ontem a Justiça suspendeu a prisão domiciliar dele por suspeita de fraude nos relatórios de saúde do ex-médico. A suspeita partiu depois da publicação de um livro sobre os presos famosos da P2 de Tremembé. Nele, o autor, o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Feló, preso na P2 por corrupção, conta que outro preso e médico, Carlos Sussumo, ajudou Roger Abdelmaci. A juíza corregedora dos presídios, Sueli Zeraik, determinou a acareação do autor do livro e do médico. Neste vídeo, Carlos Sussumo, que aparece ao lado de Assir Feló, conta como teria auxiliado Abdelmaci. Ele fez uma pergunta para mim e ele perguntou qual medicação poderia alterar a pressão arterial dele. Eu falei, existem hipertensores arteriais como o Efortil. Então, o senhor afirma aqui que o senhor forneceu para ele um atestado médico falso. Um relatório médico falso. Falso não, que não condizia com a verdade. O senhor sabe que isso é crime, né? Sim. Agora, Abdelmaci vai ficar por 30 dias no Hospital Penitenciário de Santana, na capital, para que a sua situação de saúde seja reavaliada. Somente depois desta nova perícia é que vai ser decidido se ele volta para a penitenciária de Tremembé. O médico Carlos Sussumo negou à Justiça a participação no caso da suposta fraude para beneficiar Abdelmaci. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-médico para falar sobre a suspensão da prisão domiciliar. Dá uma olhadinha como está a travessia de balsa no canal de São Sebastião. Que ontem foi um problema, hein? Olha a diferença, hein? 30 minutos agora, que é aquilo que é considerado o normal, o ideal pela Dersa. Situação normalizada, né? Porque ontem chegou a ficar parado por cerca de 9 horas esse serviço, entre 7h30 da manhã e 4h30 da tarde, por causa dos ventos fortes. Não tem vento forte agora no litoral, mas o tempinho está bem diferente do que ontem. Pois é, até aqui nessa imagem da Dersa, se preencher a tela novamente, vocês vão reparar do lado direito que aparece o asfalto molhado aqui, ó. Sinal de que realmente o tempo fechou bastante no litoral. Tem até uma marquinha de chuva por ali. Já tem uma chuvinha no litoral e essa chance de chuva continua, principalmente no litoral. Para um dos cortes no orçamento da educação feitos pelo governo federal. Os manifestantes se reuniram na Praça Afonso Pena. O protesto foi contra os cortes na educação anunciados pelo governo federal. Participaram alunos e professores de universidades e institutos federais da cidade, além de representantes de sindicatos e partidos políticos. Estudantes da Unifesp estão preocupados com o corte no orçamento da universidade. É o sonho de todo mundo cursar uma universidade federal, de se formar, de cursar um curso de qualidade, numa universidade de qualidade, e esse sonho está sendo tirado dos estudantes por causa desses cortes de gastos. Da praça, o grupo saiu caminhando pela Rua 15 de Novembro e Avenida São José. O trânsito foi interrompido durante a passeata. Pedimos um posicionamento do Ministério da Educação em Brasília, mas não tivemos retorno. O Departamento de Estradas de Rodagem, DR, está fazendo um mutirão ao longo da rodovia Paulo Virgínio, que liga Guará a Cunha. O trabalho é para retirar placas e também anúncios que estão irregulares. A operação é um verdadeiro pente fino na rodovia. Um levantamento do DR identificou cerca de 300 placas de publicidade ao longo de 70 quilômetros da Paulo Virgínio. Algumas são colocadas em estruturas independentes. Outras usam a própria sinalização da estrada como suporte. Toda a placa precisa de autorização do DR, que é o órgão que administra as rodovias estaduais que não são privatizadas. Para isso, os interessados precisam fazer um cadastro no DR e obedecer regras que determinam o tamanho e o layout.
Na ação, as placas retiradas sem a presença do dono foram levadas para a base do DER. A operação teve caráter educativo. Quando o dono era localizado, era orientado a retirar ele mesmo as publicidades. E só haverá multa em caso de reincidência. Além dos funcionários do Departamento de Estradas e Rodagem, a Polícia Rodoviária Estadual também participou do mutirão. Segundo o DR, essa ação é para garantir a segurança dos motoristas. É que além de distrair quem está no volante, muitas vezes essas publicidades acabam encobrindo a sinalização da rodovia. A propaganda em si ela não tem grande problema, ela é uma ferramenta acessória de todo comerciante. O problema é como ela é realizada. Em alguns pontos da rodovia, se ela é colocada de forma irregular, ela pode desviar a atenção daquele condutor e fazer com que ele se envolva em um acidente. A nossa maior preocupação é que esse condutor deixe de olhar para as questões da pista, questões de segurança, de redução de velocidade ou até mesmo de uma parada do trânsito, para estar lendo aquela propaganda e aí sim poder se envolver em um acidente e acabar se machucando ou machucando outras pessoas. E vejam só no primeiro dia de operação foram fiscalizadas 49 placas, 21 delas foram retiradas. Nesta semana, Taubaté promove atividades e oficinas para reintegrar pessoas que moram nas ruas. O Bruno Pellegrini está no abrigo municipal e conversa ao vivo com a gente. Fala, Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, Rogério, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. A gente está dentro aqui da unidade do abrigo institucional para pessoas em situação de risco e tem uma programação especial para eles essa semana. Hoje, exclusivamente, é para dar aquele trato no visual. 3 pessoas aqui cortando o cabelo, mas a programação segue durante a semana. Vou conversar agora com a coordenadora do abrigo, que vai dar os detalhes para a gente. Eu falei de hoje. O que mais tem aí na programação para essa semana? Boa tarde. Boa tarde. Essa semana a gente começou a programação ontem com uma oficina com uma assistente social. Ela tratou do tema de motivação e autonomia. Hoje é o corte e cabelo. Amanhã nós vamos ter uma oficina com uma psicóloga, que ela vai estar falando da importância da psicoterapia. E na sexta-feira a gente vai fazer durante o dia a decoração e preparação do abrigo e à noite a gente vai ter uma festa. Agora, no dia a dia, como é que funciona o trabalho de vocês? O que é oferecido a essas pessoas em situação de rua? O abrigo ele funciona 24 horas, né? A gente oferece aqui a pernoite, o descanso, a higiene e a alimentação. E também eles passam por atendimento psicossocial. A gente tem uma equipe técnica que fazem as avaliações, encaminhamentos e atendimentos. Normalmente, qual o perfil das pessoas que procuram abrigo? O maior perfil são homens entre 18 e 39 anos. Os atendimentos aqui, quanto em média por mês, qual a capacidade? O atendimento médio, o atendimento técnico, é entre 60 a 70 atendimentos por mês e 1.260 pernoites durante o mês também. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. Tá aí, então tem a programação até o fim da semana, encerrando aí com uma festa para as pessoas em situação de risco. E olha, os interessados, eles podem vir até a rua Renato da Silva, onde fica o abrigo institucional para essas pessoas, para ter como referência aí, bem ao lado do IML. Com vocês aí no estúdio. Valeu, Bruno, obrigado aí pelas informações. Meio-dia 40, 41 já, destaque do G1 da Vanguarda, notícia importante para São José dos Campos e para toda a região. Embraer sai do prejuízo e registra lucro de 26 milhões de reais no segundo trimestre. O balanço da empresa foi divulgado hoje. Esse é o primeiro lucro líquido em 3 meses, desde o último trimestre de 2017. No segundo trimestre do ano passado, a empresa teve prejuízo de 485 milhões de reais. Então saiu do prejuízo, está indo para o lucro. Notícia importante para a nossa região. Os detalhes você encontra no G1 da Vanguarda. Link Vanguarda de volta. São José dos Campos confirmou mais 2 mortes por dengue. A gente volta a falar com o Arthur Costa. Ô Arthur, os casos diminuem normalmente no inverno, mas é uma doença que a gente não pode se descuidar nunca, né? É isso mesmo, Rogério, até porque essas 2 mortes aconteceram no período de frio, né? Um em maio e outra em junho, né? Foram 2 homens de 57 anos, então com isso a cidade contabiliza agora 3 mortes por dengue este ano. A gente está aqui com o Diego, que é gerente do Centro de Zoonoses, do controle de zoonoses aqui da cidade. Diego, boa tarde. O que essas mortes, na verdade,
muda um pouco no trabalho de vocês? Aquela velha história que vocês sempre falam de que não dá para descuidar nesse período de frio, né? Muda alguma coisa no combate das equipes? Boa tarde a todos. Todas as ações do Centro de Controle de Zoonoses, tanto para casos suspeitos quanto casos positivos, elas são preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, não vai mudar, mas a gente faz apenas uma intensificação nessas regiões onde ocorreram os óbitos, certo? Sobre a questão de temperatura, como você bem disse, a gente sempre afirma os ovos, eles possuem um poder de ficar viáveis, mesmo em período seco. Os estudos mais recentes falam em 450 dias, só aguardando uma chuva e condição viável para eclodir. Então a gente reforça para a população, a gente precisa da participação da população, observando a sua própria casa, possíveis criadouros, vasos de planta, caixa d'água, manutenção da piscina. A participação da população é fundamental no combate ao Aedes aegypti. A última pesquisa que mostra esse nível, né, de probabilidade de eclosão aí de novos casos, ele foi um índice considerado aceitável, né, na média da cidade. A gente falou sobre isso até no Bom Dia Vanguarda, mas vale aqui o reforço para que ninguém se descuide. Alguma região da cidade merece um puxão de orelha, ainda que os números sejam bons, mas dá para melhorar? Embora o resultado tenha sido satisfatório, ele foi um resultado de 0,1, sendo que o satisfatório vai de 0 até 0,9, a gente sempre reforça que a população ela não pode se acomodar com isso. Então ela precisa estar fortalecendo esse tipo de ação junto a seus vizinhos, a sua rua, um vizinho ajudando o outro a fazer o combate, porque só assim a gente consegue estar combatendo a dengue. Alguma região da cidade preocupa em específico? Historicamente, a gente tem uma única região que ela deu um pouco elevado, deu acima de 1, que é o setor, a área 5, que é a área 2 planada, onde a gente já vem fazendo intensificação. A gente fez um arrastão visitando quase 3 mil imóveis para estar fazendo o combate. Questão lá, principalmente, a manutenção de piscinas em casas abandonadas. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho bem legal, buscando o proprietário, casa vazia, ação fiscal. Então, assim, o trabalho da prefeitura nesse sentido vem sendo exemplar para tentar conter aí o vírus da dengue. Tá certo, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Só para amarrar, a cidade tem 555 casos confirmados da doença esse ano. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Arthur. Obrigado. O pessoal que tem casa também para alugar, né, tem que ficar atento. Às vezes deixa a casa lá para alugar, demora para alugar, não vai nessa casa. Isso também pode trazer problema, né, Elisa? Às vezes aquele vizinho com a casa fechada há muito tempo. Aliás, esse é o tipo de comentário que você pode ir lá na nossa rede social e deixar também. Tem uma publicação que a gente acabou de deixar na rede do Link. Ali você pode comentar sobre o jornal, sobre as nossas reportagens e também sobre o assunto de dengue, porque dengue é parceria da comunidade. É todo mundo cuidando do seu, mas também espiando do vizinho para que a gente fique ali 100% no controle da doença, certo? Participe do jornal e comente. E um grupo de estudantes de Atibaia ganhou um concurso de histórias em quadrinhos. Eles se destacaram entre mais de 20 mil alunos de todo o estado de São Paulo. E além de faturar esse primeiro lugar, os alunos ainda comemoraram outro resultado, uma mudança de hábito. Sabe quando alguém nasce com um dom? Então, olha só os desenhos que a Emily faz. Com 13 anos, ela já se acostumou a deixar as pessoas impressionadas. Mas isso nem é o mais importante. O que vale mesmo é o que ela sente quando está desenhando. É uma sensação de paz interior. Você desenhar, expressar o que você sente no papel, com as cores. Eu acho que, por não falar tanto, é a forma que eu consigo de expressar o que eu sinto, nos desenhos mesmo. A Eliane, mãe dela, acompanhou toda a evolução. Dos primeiros traços com o lápis preto até a mistura de cores para dar vida aos desenhos. Até hoje ela não fez nenhum curso, nada a respeito disso e desenvolveu tudo sozinha mesmo. Ela está fazendo uma coisa porque ela realmente ama. Por causa desse talento, a Emily foi convocada pelos professores da escola José Pires Alvim, em Atibaia, para fazer parte desse grupo e participar de um concurso de histórias em quadrinhos, organizado pelo governo do estado em parceria com o Instituto Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. A gente olhou em situações do nosso dia a dia mesmo, que várias pessoas preferem comer coisas mais práticas, mas que fazem mal, do que a alimentação saudável. E a gente pensou na gente mesmo, que essa situação ocorre entre nós quatro, no nosso grupo de amigos. E surgiu a ideia. 2 professores ajudaram nas orientações. O Luciano, de língua portuguesa, e a Karine, de ciências. Entre uma reunião aqui e uma orientação ali, o trabalho ficou pronto.
É divertido colocar cada talento de um com as histórias, outro com os desenhos. Tem gente que acha que tipo história em quadrinho, Turma da Mônica, gibi, é mais para criança. Mas eu falo que não tem idade para aprender. Só basta você estar disposto para isso. No final agora do mês de julho, a escola recebeu o resultado do concurso. E a notícia foi a melhor possível. O grupo ficou em primeiro lugar entre mais de 26 mil alunos de todo o estado de São Paulo. De tantos mil desenhos, o nosso ganhar é algo muito especial pra gente, né? E eu fiquei muito feliz, minha família ficou muito feliz. Mas as conquistas não param por aí, não. A preocupação da saúde alimentar, isso faz com que nós tenhamos aí um novo olhar, né? Os alunos percebam que isso também é um alerta, uma sensibilidade através de estudo, pesquisa. Então nós tivemos um pouco de cada cuidado para tentar fazer esse trabalho rolar. O resultado do trabalho já está fazendo diferença até no dia a dia deles. De uns tempos pra cá eu parei de pedir pros meus pais, compra doce, compra chocolate, assim, acabei perdendo interesse mesmo. Antes eu comia muita besteira, sabe? Ia no lanche, essas coisas. Mas depois desse projeto, eu abri os meus olhos, né? Porque antes eu tinha uma visão fechada. Eu ampliei o meu olhar e eu comecei a enxergar que isso estava fazendo mal para mim e busquei uma mudança. Que legal! Como prêmio pelo primeiro lugar no concurso, os alunos ganharam uma visita aos estúdios Maurício de Souza, em São Paulo. A previsão é que a viagem seja feita em setembro. Tem muitas rodas de conversa, com certeza é o frio. As temperaturas caíram bastante em toda a região. Vamos falar com a Vanessa Vantina, ela está no centro de São José dos Campos. Vanessa, eu vi hoje o seu cabelo voando lá na rodovia dos Tamoios. Como é que está o frio por aí? Pelo menos tem frio acompanhado de um ventinho também? Boa tarde. Olá, boa tarde, Abranches, boa tarde a todos. Olha, agora tem um ventinho e ainda chove aqui no centro. A gente fala ao vivo aqui do Calçadão. É uma garoinha que às vezes aperta um pouquinho, então vocês podem ver que o pessoal tá correndo tudo pro cantinho. Algumas pessoas, inclusive, já estão até abrindo aí o guarda-chuva, porque não tem jeito, né? O frio acompanhado dessa chuvinha, a sensação é de que tá ainda mais gelado. Eu conversei com alguns comerciantes, né? Ontem a gente teve um dia mais quente e hoje essa mudança aí na temperatura já estava previsto. Então o que os comerciantes fizeram? Eles se preparam, viu, gente? Então, todas aquelas roupas de frio que já estavam indo pro fim da loja, lá no fundão, vieram tudo pro bacião aqui da frente. Tem casaco, tem calça e ainda tem algumas peças de verão também, porque não dá para trocar de um dia para o outro toda essa parte da frente da loja, essa parte feminina, inclusive, ó, tudo regatinha já, porque até ontem estava quente e o pessoal já estava começando a pensar nesse look aí pro verão. Mas, por estratégia, tem aqui também os cobertores, viu? O pessoal falou que o cobertor já estava lá no fundo da loja, aproveitaram, colocaram tudo aqui pra frente e até abaixaram o preço. Nessa loja aqui me falaram que o cobertor que estava de casal por R$25, hoje na promoção, friozinho chegando, já tá por R$20. E aí não tem jeito, gente. A ideia do comerciante é vender. Eles disseram que com esse tempinho mais frio, muita gente, ó, foge aqui do centro, até porque com a chuvinha fica ainda mais difícil deles conseguirem caminhar aqui pelo centro. Mas o comerciante é antenado, quer manter aí as vendas, então faz de tudo, vem as promoções, né? E muita gente, a gente estava até agora mostrando, tinha um pessoal aqui procurando as mantas, né? Então acaba atraindo o consumidor para vir aqui para a porta. Deixa eu ver se eu consigo conversar com alguém que está passeando aqui no centro. Dá licença, bom dia, a gente está ao vivo aqui do Link Vanguarda. Como é que foi? Tirou o casaco hoje? Tá fugindo? Foge não! É difícil, né? Na chuvinha o pessoal quer se esconder. Bom, é com vocês aí no estúdio. Ela fugiu aí de você, mas está bem agasalhada, pelo que a gente viu, Vanessa? Tá vendo aí que né, se a ideia do comerciante é vender, então a vitrine tem que estar de acordo com o objetivo dele. Tá? Vamos agora para a participação de quem assiste o Link Vanguarda e gosta de participar, usar o aplicativo Vanguarda Repórter com foto e com vídeo. Desta vez é uma reclamação de pais de alunos de uma escola do Litoral Norte. Pois é, Escola Maria Conceição dos Santos, conhecida como Escola do Cacau, que fica no Camburi, em São Sebá. O Odair Aguiar foi quem mandou o vídeo pra gente, mostrando tudo isso aí que você vai ver, ó. É como é que tá dentro dessa unidade de ensino. Tem água parada, os banheiros estão sem porta, os alunos estão sem quadra de esporte, ou seja, é um problema generalizado. Olha só esse ambiente, imagine você com o seu filho, mandando seu filho para a escola, imaginando que a escola está dessa maneira. Difícil, né? Qualquer pessoa ficaria incomodada, principalmente quem depende dessa escola. E esse problema dura pelo menos 4 anos. A obra até começou, mas não foi concluída e desde então os alunos não têm um local para as aulas de educação física.
A Valentina gosta muito da escola, não fosse por alguns probleminhas. Os brinquedos estão quebrados, não dá para brincar direito. Os banheiros estão quebrados, só funciona um. Um tá sem porta, o outro tá quebrado desde faz tempo. A quadra, desde quando eu entrei, falaram que ia construir e até agora não terminaram. Que chato, Valentina. Os pais sabem desses e de outros problemas e faz tempo que eles pedem por melhorias. Já tem anos isso, não é de agora. Colocaram a placa, fecharam tudo e aí limitaram o espaço das crianças, que antes era melhor, que eles tinham um espaço grande para poder brincar, correr, tinha um parquinho que não era bom, mas tinha. A fachada foi pintada nas férias, mas erraram o nome da escola. Do lado de dentro, de acordo com as mães, a situação continua a mesma e quando chove, fica pior. Molha muito, alaga mesmo. A gente já teve situações de vir e pegar água no pé mesmo, pegar as crianças no colo e levar embora. Todo esse muro azul e branco pertence à escola e vai até do outro lado ali. Acontece que já faz um bocado de tempo que daqui do portão para trás tem um tapume para um projeto de uma quadra que começou a ser construída na administração anterior e ficou parado. Desde então, mudou a administração e nada foi feito. O único espaço que as crianças têm para brincar e para poder fazer aulas de educação física é o pátio. E olha só a quantidade de brinquedos amontoados ali no canto. A Suelen tem 2 filhos na escola. Para ela, é complicado ouvir deles que a escola não tem espaço para a prática de esportes e que as aulas de educação física praticamente não acontecem. E quando tem, são no improviso. Eles têm apenas o espaço do pátio, que eles fazem algumas atividades limitadas, porque tipo, um jogo de futebol não rola, porque não tem cabimento eles fazerem no pátio, que é próximo das salas, próximo da cozinha. Então não tem como. E ele fala que não tem como jogar um futebol. A nossa equipe registrou homens no terreno onde seria construída a quadra. De acordo com os moradores, até semana passada não tinha nenhuma movimentação. Nós pedimos para entrar na escola, mas não tivemos autorização. O Odair estudou na escola, assim como muitos moradores do bairro. Ele reclama da falta de consideração com as crianças. Isso não é coisa de meses, é coisa de anos. Então a gente já está chateado com isso, a gente gostaria de pedir uma urgência com isso, né? A Nicole conhece bem a história da escola. A mãe trabalhou por ali. Ela foi aluna e hoje tem 2 filhos, que nunca viram a quadra, nem a área do campinho, que um dia já foi bastante utilizada. Antigamente tinha o campinho de areia e tinha um parquinho lá atrás, que eles adoravam brincar, até porque era um espaço muito bom, né? Agora não, agora eles fecharam metade desse espaço e as crianças estão ficando encurraladas dentro da escola, quando chove alaga tudo. A gente quer saber o que vai ser feito, se vai ser feito, né? Pena que a gente também não conseguiu filmar dentro da escola. Vocês viram o que o Pedro falou? Nós pedimos autorização para a prefeitura, mas a prefeitura não autorizou a nossa entrada. Isso falando de São Sebastião, mas é muito comum, viu? Em quase todas as cidades aqui da região. A gente quer mostrar o problema. Por que a gente não poderia filmar lá dentro? É muito difícil uma prefeitura autorizar que a gente mostre esses espaços como escolas na parte de dentro. Mas, enfim, conversamos com o secretário de Obras de São Sebastião. E aí, o que será que ele tem a dizer? Ele explicou o motivo dessa demora toda para a construção da quadra. A gestão passada contratou uma empresa para iniciar a obra de construção dos vestiários e da quadra coberta dessa escola. Tá? Esse contrato veio se arrastando até 2017, com diversas interrupções por parte da empresa, tudo isso na gestão passada. No início desse governo atual, 2017, a empresa abandonou de vez a obra. Com a interrupção por parte da empresa, a gente levou quase 2 anos na prestação de contas. A partir daí, a gente iniciou a nossa nova licitação, que está em andamento agora. Foi dada a ordem de serviço mês passado e aí ela tem prazo de 8 meses para finalizar. Vocês viram, então, que o secretário atual citou a antiga gestão. O que nós fizemos, então? Fomos atrás do ex-prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi. Por telefone, o ex-prefeito explicou que houve um problema no projeto da obra, que não incluía uma arquibancada e também um problema na rede de esgoto. Aí esse projeto precisou passar por uma outra análise da Caixa Econômica para que uma verba a mais fosse liberada. Só que até o término da gestão dele, o novo prefeito ainda não tinha sido, o novo projeto, aliás, ainda não tinha sido aprovado. Por isso que então mudou a gestão e o problema foi caminhando junto sem a aprovação do projeto. E como disse bem o morador ali, não são 4
meses. São 4 anos. É muita coisa, né? Imagina uma escola sem espaço para praticar educação física, exercício para as crianças, não é inadmissível? Vamos lá, estou abrindo o calendário aqui já, porque temos um prazo aí. Então, pra quando? O cálculo aí do secretário de 8 meses e tudo mais. Então, a gente está marcando aqui no dia 14 de abril, Escola do Cacau, em São Sebastião, para saber se finalmente esse problema foi resolvido e os moradores ficarão ou não satisfeitos. Então, mais um semestre agora sem a quadra e pelo menos o início do próximo semestre sem a quadra. Cerca de 2.500 alunos de escolas municipais e particulares de Taubaté participam dos Jogos da Primavera. A competição é tradicional na cidade, já são 40 anos de disputas e incentivo às atividades físicas. Na arquibancada, gente de casaco, de gorro. Amanhã começou fria em Taubaté. Mas tem jeito melhor de esquentar do que praticando esporte. O esporte ajuda a esquentar? Sim, correr bastante. Fazendo exercícios físicos, correndo pela quadra, jogando. Até a sexta-feira da semana que vem, estudantes da cidade disputam os Jogos de Primavera. Começou cedo, né? A gente ainda tá no inverno, mas é um evento bem tradicional em Taubaté. Já são 40 anos. No mês de setembro, que seria os Jogos da Primavera, as escolas municipais vão ter que fazer uma prova de âmbito nacional, e além do calendário já das escolas, então ia afetar, tinha um risco das escolas não participarem. A ideia é ter um evento que possa estimular a participação dos alunos numa atividade esportiva e que isso possa estimular a criança na escola ao longo do ano a praticar mais atividades esportivas, a praticar educação física. Os atletas são alunos de 29 escolas. A Rúbia estuda numa particular e a Maria Caroline numa municipal. Escolas diferentes, mas a mesma vontade de ganhar. Sempre que a gente entra dentro de quadra, a gente quer buscar o nosso melhor sempre, porque aqui é um negócio que a gente ama mesmo e não tem coisa melhor do que jogar handball. Sempre quando eu vou atacar, as meninas não passam a bola. Toda hora eu sobro e as meninas não prestam atenção. Sempre quer fazer individual. Os Jogos de Primavera são interessantes para quem participa porque incentivam o esporte, o trabalho em equipe, uma vida mais saudável, mas muitas vezes a bola que eles jogam dentro de quadra acaba marcando gol na sala de aula. Tem alguns alunos que se destacam tanto no esporte que acabam ganhando algumas oportunidades, como, por exemplo, bolsas de estudo. Foi o que aconteceu com a Victoria. Em 2016, quando estudava numa escola municipal, ela disputou os Jogos de Primavera no handball. Se destacou tanto que ganhou uma oportunidade num colégio particular. Oportunidade, né, que o esporte me deu, e que no momento eu não perdi. Eu vejo que isso está me dando bastante frutos, né, e tô continuando aí, se Deus quiser, terei mais oportunidades como essa. Talvez na faculdade ou coisa do tipo. Com o Samir foi parecido. 4 anos atrás, ele participou dos Jogos e foi convidado para entrar no time profissional de handball de Guarulhos. Depois, no de Taubaté. Virou exemplo para a molecada que está entrando agora no esporte. Eu fico muito feliz com isso, porque quando eu chego na quadra pro treino, a criançada tá saindo do treino e, chegam em mim e falam que, pô, você joga muito. Ficam falando palavras de incentivo que, me deixa feliz, acaba me deixando muito feliz. E me sinto muito bem com isso. Eu acho que é uma coisa que dá mais incentivo para mim continuar no esporte.